Vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Soares. Eu estou presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados, aqui de Valinhos. E o intuito de estarmos aqui é essa parceria entre OAB, APAI e profissionais da área. A intenção da OAB, a doutora Bruna está aqui comigo, que ela é a minha vice-presidente da comissão, então podem contar conosco aí no que vocês precisarem, em tudo que disser respeito a pessoas com deficiência e também direitos de saúde, né? E a intenção aqui da OAB é trazer informação para a sociedade. Então a gente não veio aqui para falar de direitos. Ah, mas a advogada está aí para falar de direito? Não. A intenção nossa aqui é que os profissionais tragam questões técnicas que podem servir tanto para as demais profissionais, mas principalmente para as famílias, né, das pessoas com deficiência em geral. Então, hoje eu tenho o privilégio de conhecer a Andrea há anos. A Andrea é terapeuta ocupacional, ela foi um dos meus anjos da guarda. Eu também sou mãe especial, doutora Bruna, depois eu vou passar a palavra para ela também, e a Andrea, ela foi a primeira que atendeu meu filho com 15 dias de vida. E desde de lá para cá, ela traz as atividades da vida diária em sessões domiciliares que, a meu ver, meu humilde entendimento, né, eu não sou técnica, ajudou muito no desenvolvimento do Lucas. Mas agora eu cometi um errinho aqui que eu vou voltar. Vamos fazer uma autodescrição, né? Porque tá o Johnny aqui. Johnny, desculpe de novo. Eu estou de uma blusa preta, uma calça azul e vermelha. Dizem os invejosos que eu tenho 1,57 m, mas eu acho que é 1,70 m. Né? Tenho cabelo nos ombros e tenho 43 anos com cara de 25. Deu para entender, acho que mais ou menos, né? Então eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para a doutora Bruna e depois a gente inicia com a Andrea. Andrea, eu já te agradeço de antemão e agradeço a APAI também, na pessoa da Márcia, na pessoa da Andrea, que nos auxiliaram tanto com esse projeto que a gente tem de trazer essas profissionais para que toda a sociedade possa ter informações de conteúdo. Obrigada a todos. Olá pessoal, boa tarde. Então, sou Bruna Gazola, também sou mãe atípica, advogada. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou com calça cinza, blusa branca. Igual a Juliana, eu tenho 1,54 m, 38 anos e sou de cabelo preso. Bom, como mãe atípica, né, eu posso dizer que a informação ela nos dá segurança para poder assumir, né, da melhor forma possível esse desafio que a vida nos impõe. Então, saber, né, que os nossos filhos, que são pessoas com deficiência, vão ter a possibilidade de ter uma autonomia, né, durante a vida, nos conforta. Então, tenho certeza que a Andrea vai passar muita informação para a gente de qualidade e eu agradeço pela sua presença. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Esses dias eu esqueci quantos anos eu tinha, perguntei para meu marido. Tenho 83 anos, estou de calça laranja, blusa azul de manga comprida, gola, achando que ia fazer um frio hoje de manhã na hora que eu saí de casa, me arrependi, mas é um por hora. Bom, o meu convite aqui, eu agradeço o convite hoje para estar conversando com vocês. Eu acabei, antes de vir hoje de manhã, eu estava assistindo um vídeo e aí o filósofo disse que a vida é partilha. E eu acho que a gente poderia pensar um pouco nisso hoje, né? Então, eu tenho algumas contribuições a fazer, mas com certeza vocês têm muitas partilhas também do dia a dia de vocês, tanto de profissionais, quanto de familiares, quanto das próprias pessoas que estão aqui ouvindo, tá? Eu gosto quando há uma troca. Eu sei que nós tivemos esse atraso aí por conta dos tecnológicos, ok? Mas se vocês quiserem também interromper, fazer algum questionamento, para mim é bem tranquilo isso. Tá bom? Então, vamos lá.
Eu tinha pensado de apresentar um pequeno vídeo, mas a gente está com problemas técnicos. Toda vez que a gente coloca o vídeo, a apresentação se encerra. Então eu vou focar na apresentação. E aí o vídeo vocês podem depois procurar, se chama ALIKI, A-L-I-K-I. É o nome do vídeo. Ele é um curta-metragem e ele é bem interessante, né? Então ele vai trazer algumas reflexões para a gente, mas eu vou fazer a palestra e a gente não vai perder qualidade em relação a isso, tá? A-L-I-K-E. Procurem no YouTube que vocês vão achar. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, também na Mestre de Maria, em 2007. Atuo aqui em Valinhos e em Paulinha, e eu penso muito na terapia ocupacional, não só do ponto de vista sensório-motor, que a gente tem a terapia específica, que se chama terapia de integração sensorial, mas nos níveis de autonomia também. O pessoal do fundo está ouvindo? Estão ouvindo? É que está com problema aqui no microfone. Oi. Eu vou tentar. Está falhando. Já falei sobre isso, pode passar. Só minha apresentação aqui no slide. O curta-metragem que eu queria vocês. Então eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu trago um estudioso francês. Alô? Eu trago um estudioso francês que se chama Edgar Morin. Ele vai estudar a teoria da complexidade, é algo muito interessante. E ele vai trazer uma citação que eu sempre fico reflexiva em relação a ela. Né? Ele vai dizer o seguinte, que o cérebro é um sistema adaptativo complexo, no qual há propriedades capazes de deixar emergir e criar respostas inicialmente não esperadas. Quando há um investimento constante e repetitivo no sentido de dentro para fora, ou seja, a pessoa está na motivação e a gente tem uma repetição desse comportamento, a gente vai ter um tipo de resposta. Por outro lado, quando a informação ela ocorre de fora para dentro apenas, o aprendizagem vai seguir o sentido inverso do esperado. Do maturativo e desenvolvimental, eu vou trazer para vocês também uma pirâmide e vou tentar fazer toda a descrição. A tendência é que o indivíduo se enclausure na sua zona de conforto. O que isso quer dizer? Se a gente tem um indivíduo, uma pessoa que está motivada, a gente vai ter muito mais situações de aprendizagem do que se a gente der um estímulo repetitivo para essa pessoa e ela não estiver motivada. A gente pode pegar por aqui, né? Então, todos nós temos motivações para estarmos aqui hoje. E dependendo da nossa motivação, a gente vai ter um aprendizado ou outro. Às vezes eu até estou motivada hoje para estar aqui, mas eu estou com uma questão pessoal minha que está o tempo todo chamando meu cérebro, minha mente para essa informação, eu não vou estar tão focada nisso. Tá? E isso é muito importante do ponto de vista de tratativa terapêutica e tratativa em casa também. Quando a gente tem um indivíduo que está motivado para a função, geralmente as respostas dele vão ser mais funcionais. Quando a gente tem um paciente, uma criança, um filho que não está motivado para a tratativa, para a intervenção, as respostas dele podem até vir, só que elas não se sustentam, elas não se generalizam. Em processo terapêutico, algumas vezes a gente vê que o paciente, por exemplo, responde àquele lugar específico, àquela demanda, mas aí quando ele sai dessa situação, ele já não responde mais. Ele não fez generalização de comportamento, de ação motora, do que seja, de aprendizagem, tá? Isso é muito importante porque o cérebro humano funciona dessa forma. Eu não estou falando de cérebros com diagnóstico, sem diagnóstico, estou falando de todos os nossos cérebros. Eles funcionam assim. Eu vou só pedir desculpa um pouquinho pela minha voz, que vejam que eu estou com a garganta arranhando, e aí o microfone só fica potencializando isso, eu estou... Desculpa. Então vamos lá, a pergunta que eu vou trazer aqui para vocês. Qual é o melhor período para estimular a autonomia? Qual é o melhor período para processos de aprendizagem? Qual é o melhor período na fase humana para estimular a autonomia e processos de aprendizagem?
Ó, responderam aqui, de 0 a 6 anos. Quando a gente pensa do ponto de vista neurológico, a gente tem estudos que vão dizer isso pra gente. Mas o que a gente não pode esquecer é que até o último dia de vida a gente tem processos de aprendizagem. Atualmente eu trabalho em Paulínia e Valinhos, mas eu trabalhei durante 9 anos em um lugar em Atibaia e eu tinha um público adulto. E eu muitas vezes tinha pacientes, clientes, que eles não tinham tido nenhum processo terapêutico interventivo até a entrada no lugar. E eles já estavam adultos. E aí eu acabei eu fiz mestrado na Unicamp nessa hora, e aí eu falei, bom, então eu vou acabar optando por talvez fazer a tratativa com esses pacientes e vamos ver a resposta. Porque não é o que dizem. Dizem, a gente tem que intervir com o bebê. Bebê de 0 a 1 ano de idade é algum. A gente não recebe bebês de 0 a 1 ano de idade, eu não sei como é aqui na BAC, mas é muito difícil, às vezes, a gente receber esse cliente, esse bebezinho. Depois a gente tem de 1 a 6, 7 anos de idade. Mas aí eu pensei, poxa vida, e os adolescentes, e os adultos, e os idosos, como que a gente vai fazer essa tratativa? E eu comecei a fazer a técnica, a terapia de integração sensorial, a gente fazia 2 vezes na semana, e eles começaram a responder. O que isso quer dizer? Que o cérebro, ele está em desenvolvimento até o último dia de vida. É lógico que a gente tem lacunas, mas a gente não pode se prender à fase da infância, tá? Então eu queria trazer essa reflexão para a gente. Quanto mais cedo a gente consegue intervenção, ok, a gente tem determinadas respostas ampliadas, mas até o final da vida a gente vai ter respostas, tá bom? O que nós vemos hoje no país, no Brasil, é uma ausência de políticas públicas para as fases de adulto e idoso, e isso vai em efeito cascata, inclusive em serviços em serviços de assistência também. Então hoje você tem muito cursos e formações para infância, e hoje está aumentando um pouco mais para o público adolescente, tá bom? Então só para a gente não perder isso. Então, um dos objetivos fundamentais do atendimento, mesmo durante a vida adulta, é de habilitar o indivíduo para participar de modo ativo e independente de atividades que são apresentadas. Então, qual é a máxima que a gente tem que pensar, inclusive os terapeutas, é funcionalidade. Essa tratativa está sendo realizada com esse paciente, da integração sensorial, estou trabalhando questão de força, questão de resposta tátil, ok. Mas qual é a funcionalidade? Por que o terapeuta está trabalhando isso? Ele tem um padrão de hiperresposta tátil e isso atrapalha no banho. Então ele está tendo problemas no banho porque ele sente a informação tátil muito forte. Então a gente vai trabalhar isso. Mas isso tem que vir para o banho. Eu acho que aí é a sacada. Muitas vezes nós terapeutas, eu me incluo nisso, a gente fica preso em objetivos menores e a gente não traz para a função, para a funcionalidade. Agora vamos lá, segunda pergunta. Quantos sistemas sensoriais ou sentidos existem relacionados a qualquer tipo de aprendizagem? Aprendizagem motora, aprendizagem cognitiva, qualquer tipo de atividade humana. Quantos sentidos sensoriais existem? Agora vocês respondem. Vamos lá. Respostas. Quantos sentidos existem? Podem falar. 5 sentidos, quais são? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Tem mais algum? Podem falar. Propriocepção, que é a percepção de corpo. Então vocês não precisam olhar para os seus corpos agora para saber as informações do corpo. Vocês sabem que a perna está cruzada, que o braço está cruzado, porque a gente está recebendo informações das vias, músculos, articulações e tendões para o nosso cérebro. Quando a gente tem uma situação de formigamento de perna, a gente vai ficar fazendo assim porque a gente não tem mais essa informação. Tá? Então a gente está falando de propriocepção. A gente tem um outro sentido também que se chama interocepção, que é o sentido interno. É
é o que que manda para o nosso cérebro informações relacionadas à fome, sede, vontade de banheiro, processos de dor, né? Então, tudo isso são processos interoceptivos, tá? Então, todos nós também estamos acionando esses sistemas todos agora e tendo que identificar qual que é prioritário, ok? Só voltando um pouco nos sistemas sensoriais, então 5, 6, 7, mas a neurociência está investigando outros sistemas, e tem o sistema vestibular, que eu esqueci. O sistema vestibular, então, são 8 hoje conhecidos, mas a gente tem outros que a neurociência está investigando. O sistema vestibular é tudo que tem a ver com movimentação de cabeça. Toda vez que a gente faz assim com a cabeça, a gente está acionando o sistema vestibular. Tá? Então, tudo que nós fazemos do nosso corpo que aciona essa parte da nossa cabeça é sistema vestibular. Nós temos, às vezes, crianças que têm alterações, ou adolescentes ou adultos, do sistema vestibular. Então, são aqueles sujeitos que não gostam de ficarem em mudança de postura, por exemplo, né? Porque isso para eles pode ser muito aversivo, ou eles não têm essa informação. A gente tem clientes, às vezes, que fazem movimentação de cabeça muito repetitiva e não ficam tontos, e a família diz, meu Deus, se eu fizesse isso, eu ficaria tonta. Então, o sistema sensorial dele, o sentido dele, responde menos do que deveria. Aqui nós temos uma descrição, eu trouxe uma imagem do córtex sensorial, então eu tenho uma imagem que vai mostrar os sentidos, esses todos que eu falei, sendo que o olho, os receptores da visão estão nos olhos, os receptores de olfato estão no nariz, receptores de paladar estão na língua, receptores táteis estão no maior órgão do corpo humano, que é a pele, sendo que palma de mão, planta de pé, rosto e boca tem mais receptores por espaço, então são áreas mais sensíveis. Eu tenho o sistema vestibular, que está relacionado a estruturas que estão dentro dos ouvidos internos, por isso que toda vez que a gente mexe, a gente aciona o sistema vestibular. Eu tenho o sistema proprioceptivo, dor, tato e pressão em uma área específica do córtex. E eu tenho sistemas auditivos que entram pelos ouvidos, tá? Então, é uma imagem do nosso cérebro com o córtex sensorial que vai identificar as áreas de maneira bem resumida, só para a gente entender. Aqui eu vou falar bem rapidinho, tá? Integração sensorial é um processo que é neurológico, todos nós estamos fazendo o tempo todo. Todos nós estamos integrando os sentidos e vendo qual é mais relevante. Tá? Então, aqui no momento, a gente está no período pós-almoço, vai ter uma hora que às vezes a nossa atenção vai baixar, a gente tem que fazer um movimento de perna, tudo para conseguir acordar, a gente precisa tomar uma água, a gente vai estar usando esses sentidos para estar calibrando a nossa informação. Isso, a grosso modo, é integração sensorial. A integração sensorial é dependente de uma maturidade do sistema nervoso central. Bebês, eles não têm uma maturidade do sistema nervoso central, então eles têm alterações sensoriais, às vezes típicas daquela fase do desenvolvimento infantil. E a gente precisa isso é muito importante, né? Experiências vividas no ambiente. Quando a gente tem uma criança ou um adolescente, um adulto que teve poucas experiências assertivas vividas no ambiente, muitas vezes ele tem respostas sensoriais imaturas, por falta de experiência. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar que é uma via de mão dupla. Tem que ter a maturidade do sistema nervoso central do cérebro, mas tem que ter a experiência vivida no ambiente também adequada. Por isso, eu vou pegar o exemplo da Juliana, né? Então, Lucas, quando muito bebê, ele tinha respostas de sistema vestibular e de tato. Uma criança com uma hiperresposta tátil, não aceitava determinados toques. Quando a gente fazia brincadeiras de avião, quando o bebê é um pouco mais velho, né? Vamos brincar de fazer mudança de corpo, ele também tinha muitas dificuldades. O balanço para o Lucas também era uma dificuldade, isso, para deitar. Então, a gente tem essas alterações, tá? E a gente vai ter que olhar para isso e entender que tipo de estímulo a gente vai dar para incentivar isso. Resumindo, o processamento e a integração sensorial é como o indivíduo se sente e como isso orienta as suas ações. Todos nós temos formas de processamento sensorial diferentes. Se a gente fizer uma avaliação de todos nós, inclusive a minha, a gente vai ter variações e nuances sensoriais. Então, eu vou dar exemplos meus.
Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade da parte auditiva. Então, às vezes, eu me distraio muito com a audição muito rápido, muito fácil. Eu vejo que para outras pessoas, ok, tem um barulho concorrendo e está tudo bem. E eu não, eu tenho que fazer um esforço para conseguir pensar, processar essa informação auditiva e parar, bloquear a informação que não é relevante para mim. Tá? Só que assim, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças barulhentas, tudo, e a gente vai desenvolvendo estratégias. Então, muitas vezes eu tenho que estar trabalhando, fazendo coisas que eu preciso pensar. Não tem como eu me trancar no escritório, as crianças estão correndo, puxando minha calça, gritando, e eu tenho que finalizar aquele processo, a escrita, o raciocínio. Aí eu tenho estratégias internas para conseguir bloquear essa informação deles, para conseguir desenvolver esse papel. Mas quando a gente tem uma alteração do sistema nervoso central, de integração sensorial, muitas vezes esses indivíduos não conseguem fazer isso. Ou, o que se tem ouvido muito é, eu até consigo fazer isso e dar conta disso, mas é um custo tão grande para mim que eu me sinto cansada. Então tem alguns relatos, né? Eu vou na festa daquela pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa que eu gostaria de prestigiar. Eu gosto muito, eu fui porque eu quis ir, ela está motivada, mas ela chega na festa e consegue ficar meia hora, porque o meia hora é o suficiente para ela do ponto de vista auditivo, visual, e aí ela precisa vir embora. E aí tem relatos de processo de dor de cabeça, processos de cansaço, processos de agitação, e a pessoa tem que vir embora. Então, apesar de ser um adulto, ela não consegue muitas vezes modular esses sistemas, essas entradas sensoriais. Aqui eu trago uma imagem em slide dizendo sobre os tipos de transtorno sensorial. Eu não vou me ater a isso, tá bom? Porque isso é técnico, mas alguns pontos que mais aparecem do ponto de vista comportamental são os transtornos de modulação sensorial. Modulação é como é a resposta. Então, a resposta dessa pessoa pode ser muito aumentada, hiperresponsiva, ela pode ser muito rebaixada, hiporresponsiva, ou ela pode ter uma busca sensorial. Vamos rapidinho, tá? Eu vou falar o sistema sensorial, o sentido, e vocês vão me dizer qual é o tipo de hiperresposta e hiporresposta. Então, quando eu vou falar de parte de paladar e alimentação, qual seria um exemplo de hiperresposta? Hiperresposta de alimentação, quer dizer, o cérebro dessa pessoa, ele responde muito alto para o estímulo. Quando a gente pensa em pessoas com seletividade alimentar, a seletividade alimentar o cérebro, ele vai dizer para o cérebro vai dizer para essa pessoa, essa comida é muito forte, esse cheiro é muito forte, essa textura eu não gosto, né? Então tem um padrão de hiperresposta. Geralmente quem tem padrão de hiperresposta se afasta do estímulo. Então são pessoas que geralmente têm dificuldade de experimentar e se alimentar. Hiporresposta dessa parte alimentar é quando a gente tem uma pessoa que se alimenta ou compulsivamente ou não tem diferenciação. Às vezes eu já atendi, casos de pessoas que se alimentam com a casca e tudo. Então parece que essa entrada sensorial para o cérebro não chega, essa informação não chega e vão comendo indiscriminadamente, tá? Aqui eu falei da parte de paladar. Olfato. Olfato também impacta muito a alimentação. Então, olfato, quando é um padrão de hiperresposta olfativa? Hiperresposta. Quando esse cérebro diz, esse cheiro é ruim, esse cheiro é muito forte. Quantas das crianças, adolescentes e adultos a gente atende, eles dizem, eu não suporto ficar naquele lugar. Porque o cheiro daquele lugar eu não dou conta. Eu não suporto fazer a refeição no refeitório de onde eu frequento, da escola, enfim, porque o cheiro é muito forte para mim. O cérebro manda uma informação muito aumentada, tá? E aí a pessoa tende a se esquivar. Hiporresposta olfativa é um pouco mais difícil da gente perceber, mas são crianças que não têm percepção de olfato, né? E de olfato para situações que elas deveriam ter. Tem alguns cheiros que são mecanismos de sobrevivência, cheiro de gás. Todos nós deveríamos reconhecer, porque é algo que a gente tem que ficar em alerta. Cheiro de fogo, cheiro de fumaça, são coisas que todo mundo deveria ter percepção e muitas vezes essas crianças, adolescentes, adultos não têm essa percepção. Tato, esse é um pouco mais fácil, eu acho. Hiperresposta para tato, me deem um exemplo. Hiperresposta, podem falar.
Quando a gente pensa em hiperresposta tátil, quando a gente pensa em hiperresposta tátil, como essa pessoa responde? Ela vai em busca do estímulo ou ela se afasta? Ela se afasta, né? Ou essa informação é muito acentuada. O corte de unha dói, tomar banho, a percepção de água do chuveiro dói, incomoda. Eu estou falando do tato. Muitas vezes a parte da seletividade alimentar também tem a ver com hiperresposta tátil, tá? Vestuário, as atividades de vida diária, que é o autocuidado, são muito impactadas por padrões de hiperresposta tátil. Quando a gente tem pessoas com hiperresposta tátil, as ABDs geralmente a pessoa tende a fazer menos as atividades do dia a dia de autocuidado. Tomar banho é muito tato, se limpar é muito tato, escovação de dente é muito tato, né? Esse sistema que é mais utilizado. Uma hiporresposta tátil são aquelas pessoas que não têm muito essa percepção do tato. Ou são aquelas pessoas que abraçam muito forte, não medem também a força. A gente vai ter essas variações. Busca sensorial, ok, eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Então a gente falou de olfato, a gente falou de tato. E a gente tem propriocepção e sistema vestibular. Então, quando a gente tem pessoas que são hiperresponsivas para isso, elas tendem a não querer fazer muito movimento. São crianças que não gostam de situação de parque, elas não gostam de aula de educação física, porque isso tem muito movimento, né? Se elas respondem muito a isso, o cérebro, uma informação que está muito alto, ela tende a esquivar. E a gente tem as crianças que são buscadoras desses movimentos. Né? Quantas crianças que eu já atendi que eu falo, meu Deus, a pilha não desliga nunca, a pilha não desliga dessa criança, desse adolescente, né? Porque é uma busca incessantemente por movimentos, né? Podem ser estereotipados ou não, mas é infinito. Então a gente tem uma ausência dessa regulação do cérebro. A gente tem os padrões de hiperresposta visual e hiporresposta visual também. Hiperresposta é quando muitas informações visuais chegam simultaneamente, né? No transtorno do espectro autista, a gente sabe hoje que o sistema visual ele é um dos sistemas que melhor funciona, diria assim, comparado ao auditivo. Por exemplo, às vezes a entrada não é auditiva, mas a entrada está sempre visual, para as crianças, adultos, adolescentes com TEA. E a hiporresposta visual é quando o cérebro não manda essa informação visual adequadamente. Não quer dizer que há uma questão fisiológica, física, não há um rebaixamento visual, não há uma perda visual, mas é como o cérebro identifica essa informação visual que chega. Tá? E aí nós temos, esse aqui eu queria falar para vocês também, os transtornos motores de base sensorial, nós temos esses dois subtipos, mas aí tem a ver com mudança de postura, tem a ver com alterações motoras, tá? Então, a gente tem algumas condições que a gente percebe que há alterações posturais e motoras, ok, mas o transtorno do espectro do autismo, o autismo até anos atrás, não se olhava para isso. E hoje a gente sabe que também há essas variações e nuances para o TEA. Né? Então, muitas vezes a gente tem crianças com TEA, adolescentes adultos, que têm dispraxia. Dispraxia é o cérebro não entende essa informação que está chegando para o cérebro ou ele não responde motoramente a essa informação. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de dispraxia. Aqui eu já falei desses perfis sensoriais, já falei. Aqui eu trouxe a imagem de uma pirâmide do aprendizado. É uma pirâmide que eu vou fazer a descrição, tá bom? Então, nós temos na base da base o sistema nervoso central. Lembrem-se que a gente precisa ter maturidade do sistema nervoso central. Na segunda parte, ainda continua na base da pirâmide, a gente tem uma pirâmide, lógico, tem a base mais alargada e a ponta mais fina, lá em cima. Na segunda parte, que é a laranja, nós temos o sistema sensorial. O sistema sensorial, ele aparece muito em bebês. Os bebês são puramente reflexos, né? Os bebês até 3 meses de idade, dependendo do reflexo, eles são puramente reflexo, tá? Então, nós temos todos os sistemas sensoriais aqui embaixo, só que está faltando o sistema interoceptivo.
Está faltando o sistema interoceptivo aqui, tá? Então, nós temos todos os sistemas sensoriais. Passando disso, essa pirâmide de aprendizagem é uma pirâmide que nós passamos. Nós passamos por ela. A gente está falando de uma pirâmide que vai até em torno de 5, 6 anos de idade aqui no topo da pirâmide, tá? E todos os nossos clientes, nós gostaríamos que também passassem pela pirâmide. Na base, nós temos sistemas sensoriais. Depois a gente sobe para a segunda etapa, que é o azul, que é sistema sensório-motor. No sistema sensório-motor, os sentidos, o sensorial vai diminuindo e essa criança vai adquirindo aspectos mais motores. Então, são aqueles bebês que começam a perceber que eles têm 2 lados do corpo, eles começam a perceber que eles têm uma postura que eles precisam adotar, eles começam a perceber que se eles fizerem determinado planejamento motor, eles chegam no brinquedo que eles gostariam, eles começam a perceber que eles têm um corpo que funciona de acordo com os estímulos que eles estão dando, eles começam a diminuir reflexos que não são importantes, não são necessários, e eles começam a discriminar sensorialmente, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que é quente, o que é frio, o que é áspero, o que é mole, eles começam a fazer discriminação. Na terceira fase da pirâmide, que está em verde, nós temos uma percepção motora mais rebuscada. Nós temos a coordenação olho-mão, é quando o bebê e a criança pequena começam a fazer essas manipulações e chegar no objeto, começa a fazer associação de dedo, começa a fazer pequenos movimentos de mão. Sistema motor ocular aparece nessa fase também, ajustes posturais mais adequados. Aqui nós temos habilidades linguísticas e visuais, né? Então veja, a gente tem que passar, essa criança tem que passar por parte sensorial, ela tem que passar pela parte sensório-motora e aí a gente vai começar a pensar em parte linguística, mais comunicativa. Então vamos pensar como a fonoaudiologia também perpassa muitos aspectos motores e sensoriais, como isso tem relação direta. Percepção visoespacial, funções de atenção e concentração. Por que bebês pequenos a gente não consegue exigir atenção e concentração? Porque eles ainda estão nesses estágios iniciais, né? Então, é muito importante que a gente entenda o desenvolvimento infantil para saber o que esperar de cada idade. Então, não é possível que a gente espere de um bebê que tem uma função de atenção e concentração, porque neurologicamente isso não cabe para o bebê. Aqui, funções de atenção e concentração. E no topo da pirâmide a gente tem os aspectos cognitivos. Aqui, está escrito em roxo, acho, é roxo. Atividade de vida diária, que eu vou falar hoje, são habilidades de autocuidado, comportamento e conteúdo acadêmico cognitivo. Então, quer dizer que a criança tem que passar pela fase sensorial, ela tem que passar pela fase sensório-motora, ela tem que passar pela fase motora mais rebuscada, de motricidade fina, aspectos de comunicação e linguagem, para aí ela chegar no topo da pirâmide em atividades cognitivas, que são as exigências escolares, né? O que nós temos muitas vezes pessoas que têm alterações sensoriais e elas podem até estar na fase aqui no topo da pirâmide, em atividade de vida diária, fazendo habilidade de autocuidado, vestuário, banho, escovação de dente, só que quando elas se desregulam, elas voltam para a base que é sensorial. O que nós temos hoje? Todos nós somos seres humanos, certo? Então, o que vai acontecer? Todos nós, quando a gente se desregula, a gente volta para uma base sensorial. É muito comum que quando a gente esteja nervoso, tudo, a gente às vezes quer um abraço, quer chorar, porque isso é sensorial. A gente precisa disso, o ser humano é sensorial, tá? Só que a gente vai e depois a gente consegue ajustar e voltar. As pessoas que têm alterações sensoriais ou imaturidades ou transtornos, elas muitas vezes permanecem nessa fase sensorial, têm dificuldade de voltar para as outras fases, ok? Aqui vocês vão me responder de novo, tá? Então aqui eu tenho 3 imagens, e aí eu estou perguntando quais sentidos estão sendo ativados e como cada indivíduo percebe. A primeira imagem é alimentação, é comer. Então vamos pensar, quais sistemas sensoriais eles estão sendo ativados durante uma alimentação, durante uma refeição? Paladar, motor, visão,
Qual o sentido dos 8 que a gente falou não está sendo utilizado a alimentação? Audição muito usada. A audição é muito usada na alimentação. A alimentação é altamente ruidosa. Nós fazemos barulho na mastigação. Quando nós estamos numa refeição, estamos conversando, também há barulho. Né? Então, a alimentação a gente se engana. Né? A alimentação é muito usada na alimentação. Sistema vestibular. A gente não faz sistema vestibular, mexe a cabeça. Tá? Sistema proprioceptivo, que é essa percepção de corpo no espaço, a gente está usando. A parte da alimentação é uma das atividades que usam todos os sistemas sensoriais quase que simultaneamente. Então, quando a gente tem casos de seletividade alimentar, a gente precisa tentar entender por que há essa seletividade alimentar. Ela tem a ver com um sentido sensorial. Eu lembro que eu atendi nesse lugar que eu falei, a gente tinha um adulto que ele chegou pra gente e ele não comia. E a comida era muito gostosa, muito feitinha, assim, bem feitinha. E aí a gente descobriu que precisava ser separado. Tudo separado no prato dele. Se a gente colocasse junto, ele não comia. Então é muito visual, a gente consegue isolar esse fator. Tá? Então a gente vai ter diferentes graus de seletividade alimentar e a gente tem que tentar entender qual é o sistema sensorial que está sendo aí acionado, qual que é a dificuldade. Vestir-se, o que a gente usa, quais sistemas sensoriais, quais sentidos nós usamos no vestuário? Tato, visão. Propriocepção e motor. A ação vestir-se, vestuário, ela é muito motora, né? Então, se a gente tem uma pessoa com uma inabilidade postural, uma baixa percepção corporal, é muito difícil o vestuário para ela. Né? Então, eu vou conversar com vocês sobre possíveis estratégias. Se vai dar certo, eu não sei. A gente vai ter que testar, vai ter que ver a resposta do indivíduo, se ele está motivado ou não, tá? Mas se a gente tem uma dificuldade motora, e a gente não vai falar só de quadros e diagnósticos motores, mas como eu falei, o TEA, muitas vezes a gente tem inabilidades motoras. A gente tem crianças que a gente entende que ela sabe fazer o circuito motor, que vai ser exigido dela, só que na hora de executar o circuito motor, ela não executa. Então ela constrói toda a atividade, ela constrói toda a brincadeira, mas na hora do brincar ela não brinca. Tá? Então aí é uma questão da dispraxia, uma questão motora. Dispraxia é um conceito que é muito importante. Todas as nossas informações, lembra do córtex sensorial, daquela imagem, daquela cabeça? Então, todas as nossas informações, elas chegam para o nosso cérebro, ele identifica e manda a resposta. A resposta é motora. A resposta para a fala é motora. Na hora que eu pergunto qual o sentido que foi acionado, para vocês façam uma pergunta, vocês mandam a informação para o cérebro identifica, ela está falando da pergunta, a imagem que eu tenho é essa resposta. Qual é a resposta? A resposta motora. Como vocês me dizem, é a visão. É uma resposta que é motora. Então, a entrada sensorial, a resposta é motora. Para todas as ações do ser humano, as respostas são motoras. As entradas são sensoriais e as respostas são motoras. Tá? Então, quando a gente vai falar da parte de vestuário, a gente tem entradas motoras, a gente tem entradas visuais, entradas proprioceptivas, a gente tem entradas vestibulares, porque quando a gente vai colocar uma calça ou tirar uma calça, a gente mexe a cabeça, a gente flexiona o pescoço, aciona o sistema vestibular. E se a gente tem alguma imaturidade em relação a isso, o processo trava. Então, tem alguns pacientes que você vê que eles se organizam, eles até abrem assim a calça, colocam e aí colocam a perna, aí parou. Aí eles não finalizam o processo de levantar, por exemplo. O que isso quer dizer? O cérebro desse paciente está funcionando, ele sabe o que tem que ser feito. Só que motoramente essa resposta ainda não vem. Então a gente precisa trabalhar isso. E banho, vamos lá. Quais são os sistemas sensoriais do banho? Tato,
que é mais aparente do banho é o tato, não é? Lembre que o órgão do corpo humano, o maior órgão do corpo humano é qual? A pele. E no banho, a pessoa, criança, adolescente, adulto, está sem roupa. Então, o sistema sensorial maior, o maior órgão tátil dessa pessoa está exposto. Por isso a gente tem situações de desconforto. O banho dói, o banho me incomoda. Para a gente que não tem essa percepção, às vezes é um pouco difícil a gente imaginar isso. Mas como? Porque, e por isso que eu coloquei, como cada um sente, como cada indivíduo sente. Mas como quem não pode gostar de banho? Banho é relaxante. Eu tomo banho para relaxar, eu tomo banho depois eu me sinto limpa, eu tomo banho para acordar de manhã. O banho é bom para mim, para você. E o seu cérebro funciona o banho dessa forma. Mas talvez para essa pessoa esse banho não seja. Eu estou com um caso, os terapeutas também, né? Mas às vezes tem uma dificuldade mesmo de quem não entende isso e não é por maldade. Às vezes a própria família diz, mas meu Deus, eu gosto tanto de tomar banho, como pode? Né? E aí às vezes o raciocínio é, não, eu vou forçar a tomar banho, porque se eu forçar, vai acostumar. Não, não vai. Não vai. Porque pense em alguma coisa que dê aflição para vocês. A gente não está nem falando de processo de dor. Tem alguma coisa de vocês que dê dor, que dê aflição? Algo, me digam. Fazer assim. Dói o dente. Então ela disse assim, de fazer assim na roupa. Então não vou fazer. Então de fazer assim na roupa, arranhar assim a roupa pega. Ela disse, dói o dente. Tem gente que tem, eu tenho aflição, gente, não é zoeira, de bombril. Eu tenho uma aflição de bombril, que eu vejo aquele negócio, eu falo, meu Deus, como eu pode usar isso para alguma coisa, né? E não é para lavar louça. Né? Resolvido. Mas assim, então a gente tem processo de aflição. O que acontece, Fabi, se eu falar para você, não, vamos lá. Vai passar. E aí eu falo, então faz aí como eu vou fazer você assim, ó. Vai aumentar. Vai aumentar, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele vai diminuindo essa tolerância para esse estímulo. Até algum tempo atrás, a gente imaginava que não. Quanto mais eu expor, mais vai aumentar a tolerância, mais ele vai aceitar. Não, não vai. Né? Tique-tique da caneta também, que ela está dizendo até algumas coisas. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. E aí a gente tem uma tratativa específica para aproximar esse cliente, sempre por motivação, né? Eu preciso colocar na balança, realmente ele precisa ser exposto a esse estímulo, ok, precisa, é muito importante. Eu vou voltar no exemplo da família lá. E ela dizia assim, a gente estava com a questão de banho, uma criança já mais velha, 10 anos, cognitivo preservado, entendendo tudo, e ele dizia, eu tenho uma aflição de banho, me dói. Aí ela queria que ele fizesse um banho impecável. Aí ela esfregava ele. E no fim do banho ela ainda esfregava a toalha. E aí eu trouxe essa reflexão, porque não é por maldade, é por desconhecimento, né? E aí eu disse, para ele tem um processo aí que ele está se queixando, que é de dor. Então o que a gente vai fazer? Mas tem como não tomar banho? Não tem como não tomar banho, não no Brasil, né? Então o que eu falei? Então vamos por partes principais. Quais são as partes principais que precisam ser lavadas? 10 anos. Ele. Né? Então já tem, eu tive uma criança pequena. Sua mais. Quais são as partes principais que precisam ser lavadas? Onde nós temos dobras. Aqui órgãos genitais, pé, pescoço, né? Embaixo do braço. São essas as partes. Porque a gente precisa garantir que essas partes estão lavadas. E aí tem uma outra questão, é que ele faça um movimento de lavar, porque ele tem competência para isso, porque aí ele controla qual é a tolerância dele. Uma coisa eu vou falar, Fabiana, eu vou arranhar sua perna, e outra coisa eu vou falar, nossa, você precisa fazer isso só um pouco. Faz você, aí você vai fazer no seu controle, porque você tem controle da situação, né? E aí a gente ajustou a questão do secar-se também. Era uma época de mais frio já, porque agora se a gente falar, não, isso era uma época de mais frio, porque no calor até pode falar, deixa secar sozinho, assim, né? Só cuidado para não derrapar, tudo mais, mas aí eu falei, não tem que secar. Então, mas quais são as partes do corpo que vão ser secadas? De novo, quais são? Aí a gente comprou a blusa dela com capuz, que é uma toalha, né?
E aí ele já, no que ele vestia, já secou metade do corpo. Só do vestir dele já secou. A parte de cabeça, a parte de costas, era mais comprida. E aí só o que faltou ele secar, tá? E a gente precisa pensar nisso, porque se a gente... É que eu uso a palavra forçar, eu não sei se tem outra melhor palavra para definir isso, mas se a gente forçar a situação, a tolerância da pessoa só vai diminuir, ela só vai ficar mais aversiva com aquilo, tá? Então a gente tem que só pensar nisso. Como aquele cérebro, aquele corpo responde a esse estímulo sensorial. Pode mudar o princípio? Oi? Se a toalha Pode. Vai ficar com a fralda. Isso, pode. Ficar com outra Sim, pode. A gente tem que fazer variações, ver o que dá certo, o que vai dar certo, né? A gente está com caso, agora a criança não quer usar cueca de jeito nenhum. Aí a gente está tentando entender de onde vem, a gente não conseguiu identificar. Mas por enquanto, ele é uma criança menor, ele está indo para a escola só de shorts. Né? Também não dá para ir sem nada para a escola. Mas a gente tem que fazer essas adaptações e avaliar o que está acontecendo, o que startou, o que houve. Né? Pode passar. Então eu vou falar agora, aí eu estou no meu tempo. Eu vou falar agora das atividades de autocuidado que tem a ver com autonomia. Quais são as principais atividades de autonomia, de autocuidado? Lavar as mãos, escovar os dentes, banho, alimentar-se, vestir-se, cuidados com nariz, cabelo, mais velhos, barba, unhas, higiene após o uso do vaso ou uso de absorvente. Vejam que a maioria das atividades de autocuidado, que eu destaquei aqui, elas acontecem em qual lugar físico? Desculpa, da casa. Qual lugar físico da casa? O banheiro. O banheiro é um lugar que também, ele é muito ruidoso. O banheiro da época, os azulejos não eram, né? Então a gente também tem, às vezes, potencializa um pouco mais o estímulo do lugar que está. Mas tem como a gente ensinar uma pessoa a, por exemplo, evacuar, fazer cocô fora do banheiro? Não é funcional, né? Então a gente tem que pensar em estratégias para ensinar isso no ambiente correto, tá? Então a gente pode fazer aproximações até levar no banheiro. Criança pequena, quando a gente vai fazer processo de desfraude, a gente gostaria que fosse direto no banheiro, não é mais fácil. Só que o que acontece? A gente faz onde? No piniquinho. Só que o piniquinho às vezes não está no banheiro. O pinico às vezes está na sala, está no lugar de brincar da criança. Porque a gente vai aproximando aquele objeto. Ela entender que aquilo é algo que ela pode brincar, aquilo é algo que ela pode fazer o xixi, o cocô, né? E depois a gente vai trazendo um pouco mais para o banheiro mesmo, tá? Alguém que fala coisa, perguntar? Não? Tranquilo? Pode passar. Dicas importantes que eu fiquei pensando assim. A gente sempre deveria escolher o menor grau de ajuda e de apoio para a pessoa. Então, quando eu tenho um exemplo de uma pessoa, lógico, uma criança, pensando numa idade de uma criança que a gente já pensaria nesse desenvolvimento, uma criança ativa, tá? Porque a gente não vai exigir isso de uma criança de 1 ano de idade, que ela consiga pôr a calça e tirar a calça, tá? Mas uma criança mais velha, 2, 3 anos, ela muitas vezes vai ter essa competência para fazer isso, tá? Essa criança, muitas vezes, ela vai falhar no processo ainda de vestuário. Por quê? Porque isso ainda não está muito repetido para ela. Ela ainda não tem essa habilidade construída, certo? Então, o que pode ser? Pode ser que, às vezes, ela vai colocar as 2 pernas num buraco só na calça. Pode ser, e geralmente sim, que ela precisa estar sentada no chão ou sentada numa cadeira para se vestir, porque senão ela vai cair. Ela não consegue ainda fazer um planejamento motor de que eu tenho que equilibrar uma perna, colocar e colocar outra e puxar para cima, tá? Então veja como nós temos passos, e eu vou falar desses passos nas atividades. Uma criança pequena, então ela ainda tem essa maturidade, mas a gente pode estimular isso nela, tá? E quando a gente tem uma criança que ela faz o processo, se você disser assim para ela, está motivada na terapia, em casa, ela quer aprender a se trocar tudo, e a gente diz, então vamos trocar uma roupa hoje, vamos colocar uma fantasia aqui na clínica. Hoje você vai se transformar. Aí a gente compra as fantasias dela e ela vai escolher. E
pega a roupa, a calça, ela coloca, abre o buraco da perna e coloca. Só que aí a calça para no joelho. Qual é o tipo de ajuda que a gente precisa dar para essa criança? Primeiro, é só dar um incentivo. Vai, você consegue. Não deu certo? Eu posso te ajudar? Olha, tá aqui. Apontar. Dica gestual. Aponta. Sobe, né? Aponta, sobe. Não deu certo? Vai dar uma encostadinha assim no joelho na perna. Sobe pra cá. Físico parcial. Dica física parcial. Não deu certo de suporte físico total. É fazer junto com a criança um movimento. Todo o movimento, talvez na hora que essa calça está no joelho e eu começo a puxar essa calça, a criança já continua e faz o processo final sozinha. Então a gente também não precisa fazer o movimento todo para ela. Mas sim, tem pessoas em momentos e fases do desenvolvimento que a gente vai fazer o movimento todo por ela. Quando a gente pensa em desempenho motor, quem sabe andar de bicicleta, como aprendeu a andar de bicicleta? Caindo, andando. A gente não aprende a andar de bicicleta olhando. A gente pode pegar dicas. Nossa, eu vou ver aqui, a pessoa lá está andando, ela está fazendo assim com a perna. Mas é outra coisa, na hora que você está na bicicleta, você tem que coordenar todo esse corpo. A gente só tem aprendizado motor fazendo. Não tem outra forma de ter aprendizado motor. Né? Então, enquanto a gente tem alguém, e eu estou falando de pessoas que têm uma condição física para isso, tá? Mas quando a gente tem alguém que está fazendo por essa pessoa, ela não tem como estar aprendendo essa ação motora, tá? Dá trabalho? Dá. Demora mais tempo? Demora. É mais fácil para a gente fazer. É mais fácil fazer. Tá com pressa? Põe a calça, não sei o que, não põe, você vai lá, levanta a calça. Só que você não dá momento de ensino-aprendizagem para a criança, né, para ela tentar fazer da forma dela. E eu estou falando de qualquer tipo de criança, típica, atípica. Estou falando de adolescentes, adultos e idosos também, tá? Lembrem-se, quando é o momento de aprendizagem, até o último dia de vida, tá? Então, eu vou trazer pensando em grau de ajuda. Quando a gente pensa na linha desenvolvimentista, a gente vai pensar da menor ajuda para a maior ajuda, tá bom? Figuras geralmente ajudam, né? Para quem enxerga com os olhos, as figuras ajudam. As figuras são dicas, até para nós. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação, você está dirigindo, aí você sabe mais ou menos o caminho, você não pode perder a entrada. E aí no rádio falou assim, daqui tanto tempo, daqui tantos metros tem um acidente, quilômetro tá. Aí eu não sei como é o cérebro de vocês, mas o meu não, eu prestei atenção, eu foquei naquilo, mas aí eu já estou pensando em outra coisa. Passou aquela informação do rádio, aí voltou na música, eu já estou pensando em outra coisa que eu preciso resolver, tá bom. Nisso, se eu tiver uma placa, eu vou perder a entrada, porque a placa é visual. O visual ele entra mais rápido nessa hora, tá? Então, quando a gente pensa em respostas, entradas visuais, quando há essa possibilidade, a gente pode fazer uso também de figuras visuais para destrinchar essa atividade. O que está sendo pedido nessa atividade? Essa etapa, tá? Ela nos lembra muito. Na clínica, eu trouxe aqui também, eu vou falar sobre isso, a gente tem no banheiro, dar a descarga, as etapas de ir no banheiro, dar descarga, lavar as mãos. E mesmo crianças que às vezes não teriam essa necessidade, elas muitas vezes se lembram da etapa toda de secar a mão no final. Porque as crianças pequenas também secam a e não secam a mão. Aí se ela tem lá a imagem, ela fala, nossa, tia, tem que secar a mão, né? Eu falei, pronto. Porque a imagem é visual, a imagem chegou para essa criança. Fracionar atividades em etapas, já falei, mas vou mostrar para vocês. Lembrar que o cérebro, aqui eu estou falando mais especificamente do cérebro com TEA, com autismo, tá? Possui imaturidades nos quesitos de imitação, atenção compartilhada, motores e ou sensoriais. Pode ter em todas, pode ser só uma, duas ou três, tá? Por isso que o cérebro sem TEA, sem autismo, ele muitas vezes aprende por imitação. As crianças aprendem mais rápido por imitação. Ela vê outra criança, ela imita. Ela errou na primeira imitação,
mas ela vai tentando, ela está imitando, né? O cérebro com TEA não tem essa questão, então muitas vezes eles não vão olhar o outro, não vão imitar o que o outro está fazendo, tá? Isso daqui eu falei, né, para vocês. Então, quais são os tipos de ajuda? Estão divididos em 5, sendo que a ajuda visual é a primeira, desenho, pistas ou imagem, depois verbal, agir com a palavra. Gestual é apontar, fazer o gesto, mostrar para começar a ação motora. Ajuda física parcial, então você ajudar ou no processo do início, do meio e do fim, e ajuda física total é fazer a tarefa motora junto com a pessoa, tá? Pode associar também ajuda verbal ou visual. Eu trouxe aqui umas imagens de um projeto que se chama Projeto Integrar. É uma família que tem acho que já é adolescente agora, tem um adolescente que está no espectro do autismo e eles montaram essas figuras, tá? Então eu vou passar para vocês, se vocês quiserem olhar. Eu só não tenho ela em braille, tá? Enfim. Mas eu vou explicar também as imagens para vocês que aparecem aqui, tá bom? Então, eu gosto muito dessas figuras, dessas imagens. Eu acho elas bem explicativas, assim. Não tem só essas, tem milhares, né? Se a gente vai no Google, no Pinterest, a gente pode ter essas imagens prontas. A gente só baixa elas e imprime, plastifica e põe. Deixa eu só mostrar aqui. Então, essa daqui, por exemplo, é uma imagem de escovação de dente. Eu vou mostrar nos slides também. Ela está dividida em 5 etapas, eu resumi elas. E aí atrás eu plastifiquei, imprimi, e atrás tem um véu. Então tem um espaço na clínica, perto do espelho, que aí eu coloco essa imagem quando a gente vai trabalhar estimulação de escovação de dente, para a gente dar essa referência para a criança das etapas, adolescente ou adulto. A gente tem na clínica também os mais velhos, tá? Então a gente precisa trabalhar esses requisitos com eles também. Então é uma coisa que é interessante, não precisa ficar fixo ali, né? Mas a gente pode tirar e quando necessário a gente coloca de novo. A do banho pode ser colocada dentro do box do banho, para essa pessoa conseguir ver as etapas do banho, não esquecer nenhuma etapa, né? Do vestuário pode ser colocada onde essa pessoa se troca. A gente vai dando essas dicas visuais. Nesse projeto do Integrar tem as figuras maiores, é uma sequência maior, e aí dá para vocês fazerem, baixar elas, recortarem, fazerem da forma que vocês querem, com inverter figura, mas tem as versões reduzidas também. Então, de lavar as mãos, se não me engano, tem a versão maior, de mais etapas, e tem as versões de menos etapas. Aí vocês precisam ver qual é a necessidade, tá? Então, tem esse aqui, do Vamos ao Banheiro de Menina, e tem o do Vamos ao Banheiro de Menina. Mostra só. Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira imagem aqui do menino? Vamos ao banheiro, barriga avisando. Porque isso é o quê? Qual sistema é barriga avisando? Interocepção, lembra? É interno. A gente tem pessoas que muitas vezes têm essa imaturidade. Elas não conseguem ter essa percepção de que a barriga está avisando que precisa fazer xixi ou cocô, né? Se a gente vai para o desenvolvimento típico, isso acontece quando a gente tem criança pequena. Às vezes, criança pequena em processo de fraude, ela ainda não tem essa competência de entender que aquilo que está acontecendo, né, fazendo movimento tudo, quer dizer que ela precisa fazer xixi ou cocô, tá? E a gente tem crianças mais velhas, adolescentes e adultos, que ainda não tem esse controle, essa informação não chega adequadamente para o cérebro, tá? Então, por isso que é importante ter a barriga avisando aqui. Vamos ao banheiro, aí a terceira figurinha é fazer no vaso. Aqui, como é caso de meninos, muitas vezes eu coloco a variação de menino em pé, né? Porque tem algumas famílias que já querem que faça direto, ensinar a criança a fazer xixi em pé, e tem famílias que ok, ensinar o menino a fazer xixi em pé ou sentado, tanto faz, vamos só fazer, ensinar a ir ao banheiro, tá? Pega o papel, limpa com o papel, e aí eu vou precisar de uma cadeira. Então eu vou fazer a simulação. Vamos pensar em quais componentes. Então vamos pensar em
Se a gente tem uma dificuldade motora ou postural, muitas vezes essa criança, esse adulto, esse adolescente tem que sentar, é mais fácil o processo. Aí tira a roupa, beleza, tira a roupa. E aí depois vai fazer, né, o que precisa ser feito. E aí depois a gente tem uma outra fase que é se limpar. Só que como a gente se limpa? A gente não vira o tronco? A gente vira parcialmente parte do tronco, do corpo? E é aí que às vezes a gente tem algumas imaturidades. Às vezes esse processo não é tão fácil e a gente tem que ensinar isso, tá? Então, aí a gente vai também variando conforme a necessidade da pessoa, né, o que ela vai responder, aceitar. Mas eu trouxe uma proposta aqui, não é que vai dar certo, não é, mas talvez seja um recurso para facilitar para vocês. Passou isso para vocês? Aí o de lá ou o daqui, né? Não, eu passei de volta. Então, eu vou mostrar aqui. Então, aqui, ó, o que foi feito aqui? A gente tem, eu fiz uma cópia de um vídeo, tá? Então, a gente tem uma criança, mas a gente muitas vezes em clínica usa isso para outras idades. Então, a gente coloca duas bexigas, a criança está sentada na cadeira, coloca duas bexigas infladas, como se fossem as nádegas, né? E aí no meio tem um espacinho. Aí a gente ensina a criança a pegar o papel higiênico, fazer a rotação de tronco e limpar. Por quê? Porque se a gente fizer isso direto com a criança, adolescente ou adulto ou idoso, muitas vezes ele não vai ter uma resposta tátil àquilo, ele não quer se sujar, né? É difícil para ele. Então, se a gente fizer isso de uma maneira antecipada e lúdica, o cérebro dele, lembra, a gente só aprende a execução motora fazendo. Não adianta a gente falar, na hora que você estiver sentado, você vai virar o corpo assim e vai puxar os papéis higiênicos. Essa informação não chega suficiente, tá? Então ele tem que fazer a execução motora. E se a gente coloca essa criança, esse adolescente adulto idoso, e pede para ele, agora vamos ver como seria. Tenta chegar o papel higiênico no meio da bexiga, vê se você consegue. É um processo que é rápido? Juliana Chaves. Não é um processo que é fácil, não é rápido. Mas funciona, né? Por quê? Porque aí a gente vai ensinar a ação motora só. Não vai ter a questão de sujeira, não vai ter a questão de estar no banheiro, a gente pode pôr uma cadeira na sala, na cozinha, chamar outras crianças, fazer o terapeuta junto, eles adoram quando o terapeuta faz junto a atividade, aí quando o terapeuta não consegue fazer, eles amam mais ainda, porque é engraçado, eles veem que ok, não sou só eu que não consigo fazer, o terapeuta também não consegue, o adulto também não consegue, está tudo bem, tá? E aí a gente pode ensinar isso de uma maneira mais lúdica. Essa é uma estratégia, é só uma estratégia. Como cada um vai fazer, a necessidade, vocês vão criando isso para vocês, tá? Fracionar o papel. Essa é uma demanda que chega bastante para mim. Eu tenho algumas situações que não consegue fracionar o papel, né? Porque aí vira aquele bolo, assim, põe o bolo inteiro na mão e aí faz o que com aquilo? Aí quando suja é pior, porque é um negócio imenso, quando a gente for com a sujeira, ou um pequenininho, não tem essa noção de tamanho, a gente pode facilitar o processo também. A gente precisa entender o que a gente vai ensinar hoje para essa pessoa. A gente vai ensinar ele pegar e fracionar o papel. Não precisa ser então sentadinho simulando com as bexigas. Eu posso fracionar o papel na mesa para ele. Vamos ver quanto você acha que precisa de papel de quadradinho para envolver sua mão, né? Não deu certo o papel, a mãe está falando, olha, não vai dar certo, ele tem uma questão tática. Vamos para o lenço umedecido? Vamos para o chuveirinho? Vamos pensar em estratégias, tá? Então já foi a parte de fracionar o papel. Agora, eu coloquei na avaliar o uso de papel de lenço, necessidade de apoio de pés. Quando a gente tem pessoas que têm instabilidades posturais, muitas vezes o apoio de pé é necessário. Então aqui, da forma que eu fiz, eu estou apoiando o meu pé no chão, certo? Mas se a gente tem uma questão de instabilidade e equilíbrio por algum motivo, na hora que a gente não tem o apoio de pé, esse tronco tem que fazer um equilíbrio muito maior. Então se a gente consegue posturar, colocar o apoio de pé, melhor ainda para essa pessoa. E aí outra coisa, qual tipo de descarga? A questão não é a gente quebrar a casa da pessoa e falar, meu Deus, a gente vai ter que mudar o tipo de descarga, não é isso. Mas às vezes a pessoa, a
criança, o adolescente, o adulto idoso não consegue dar descarga porque às vezes falta força. E às vezes é só um tipo de descarga que se fosse um outro tipo daria certo. A saboneteira, às vezes o tipo de saboneteira, essas que tem aqui, que são essas caixas acopladas na parede, elas são muito práticas, né? Porque você só tem que fazer um movimento com uma mão. É uma mão que aperta. Diferente daquelas saboneteiras que às vezes a gente tem bonitinhas em casa, que você tem que segurar a saboneteira e apertar em cima, né? E muitas vezes é difícil esse processo. Então a gente pode fazer pequenos ajustes. Deixa eu ver se não tem. Mas aquelas caixinhas que também que são acopladas na parede, que a gente tira o papel, vem fracionado já o papel, tem aí? Isso, igual daqui tem aqui. Também o papel já vem fracionado para a pessoa, né? Então a gente pode pensar nisso na hora que a gente vai trabalhar esse fracionamento de papel, tá? Aí aqui tem a sequência de banho, temos tanto de meninas quanto de meninos, é desse site. E aí nós temos, pessoal, se alguém quiser levantar, dar uma voltinha, tomar uma água, fiquem à vontade, tá? Porque eu sei que é difícil ficar sentado muito tempo, né? A questão de banho. Então nós temos a sequência aqui, tem de menino e tem de menina, tá bom? Nós temos ao todo 12 imagens. A primeira é molhar, a segunda é shampoo, a terceira é lavar, a quarta é braços, a quinta é axilas, a sexta é pipi, a sétima é bumbum, a oitava é pernas, a nona é atrás da perna, não sei pra quê, décima é pés, 11ª é rosto, 12ª é enxugar. Eu não uso muito nessa sequência. Quando eu mando para casa, depois que a gente estimulou na clínica, eu faço uma variação dessa sequência. Eu tiro o item 9 atrás das pernas, porque eu realmente acho desnecessário a gente lavar aqui, uma dobradinha da perna atrás, é só uma informação, não precisa. E aí, essa parte de órgãos, né, pipi e bumbum, eu coloco aqui no fim, tá? Então, eu faço um pouco de variação em relação a isso. Mas é uma boa sequência, né? A gente consegue trazer isso. Esse menino que eu comentei, ele tinha essa sequência no box. Porque ele tinha uma organização visual. Não é que ele não soubesse fazer, ele sabia. Mas a situação de banho era tão aversiva para ele que ele ficava desesperado por tomar banho. Na hora que a gente colocou no box para ele, impresso, só o essencial, a gente pôs só as partes essenciais. Então eu tirei o número 4, que é braços. Eu deixei axilas, partes íntimas eu pus para baixo, pés e rosto. Foi essa informação que a gente deu para ele. Ele tinha controle da situação e ele conseguiu se organizar melhor no banho. Pode voltar. Esse aqui, partes íntimas, tá? Mas aí a gente pode colocar o nome que for. Porque aqui os autores escreveram como partes íntimas. Mas eu tinha uma criança que a mãe usava, qual era o termo? É pepeca, ela falava, não, pepeca. Aí a gente escreveu pepeca, porque era a informação que ela tinha, né? E aí foi legal, porque a gente trouxe essa informação para a Fono, e aí a Fono não trabalhava banho com ela, mas ela falava assim, olha, tem as partes do corpo, a mamãe falou que aqui, que está na figurinha, está mostrando aí no papel, você chama de pepeca, né? Para a gente trabalhar esse repertório vocabulário também, tá? Aí também é interessante quando a gente pensa em variações, né? Se é chuveiro que vai usar, chuveiro mesmo, se é chuveirinho que vai usar, se é banheira, se é balde, se é caneca. Tem pessoas que às vezes a aceitação inicial é mais pelo chuveirinho, porque o chuveirinho vem menos volume de água, né? E controla, lava aqui, lava aqui, lava aqui. O chuveiro vem toda aquela informação de água, e é barulho, e vai no rosto, né? Então, nós temos uma nossa filha de 3 anos, que para ela é uma tortura lavar a cabeça, o cabelo, que parece que tá matando ela. Eu falo, filha, só o cabelo, né? E aí eu fiquei pensando, a estratégia que é assim, em casa de ferreiro esquenta de pau. E aí eu falei, meu Deus do céu, não consigo, na clínica eu conseguiria, todas as crianças respondem, como eu falei, não consigo tudo. E aí o que eu percebi? Que ela se sentia instável no banho, porque na hora que fecha, a gente tem a visão, ela está muito relacionada ao equilíbrio, ao sentido do equilíbrio. Quando a gente tem uma oclusão de visão, a gente tem uma alteração de equilíbrio.
Então, quando ela tinha uma oclusão de visão pela água, ela se sentia assim, perdida. E aí um dia eu só pedi para ela, eu falei, apoia as mãozinhas assim na parede, porque o chuveiro nosso caía certinho. Aí ela conseguiu. Aí ela apoiou a mãozinha assim na parede e fez assim. E aí eu vi que era uma questão de equilíbrio, que ela não estava conseguindo dar conta do equilíbrio na hora do banho. Na hora que eu dizia para ela, mas é só você, imagina, você está sem ver, e aí eu falava ainda assim para ela, põe a cabeça para trás. Eu falava assim, põe a cabeça para trás. Aí ela ficava mais desesperada ainda, né? Então na hora que eu fiz esse apoio, ela conseguiu se organizar melhor, né? Isso foi depois de muitos meses, lógico, né? Iniciar por áreas mais fáceis ou visíveis. Como a gente aprende primeiro? Criança pequena aprende a tirar roupa ou colocar roupa? Tirar. Quais partes? Ela aprende a tirar roupa de parte de cima, tronco superior ou tronco inferior. Por quê? Porque é visível. Na hora que a gente olha para baixo, a gente vê daqui, a gente vê do peito para baixo. Então a criança tem a informação visual mais rápida de tronco inferior. O que é mais fácil? O processo de tirar. Criança pequena, ela começa a fazer o quê? Desencaixe. Ela primeiro desencaixa coisas e depois de meses ou anos encaixando coisas, ela começa a encaixar. O processo de tirar é mais fácil que o processo de pôr. Então também não adianta, a pessoa ainda não faz menstruário. Eu já vou ensinar o processo total. Eu não sei se ela vai responder. Talvez seja melhor a gente motivar ela para uma tarefa mais simples, que é o tirar primeiro. E aí, quando ela tiver generalizado bem o tirar, a gente começa com o processo de colocar. O processo de colocar o quê? Partes que ela vê. Ela vê peito para baixo ou ela vê na frente do espelho. Então, em muitas situações, a gente faz orientação. Vamos trabalhar com essa criança em frente ao espelho? A gente precisa trabalhar isso. Vamos lá. Aqui tem a parte de lavar as mãos, então abrir, molhar, lavar, enxaguar, secar e mãos limpas. Tipo de sabonete e saboneteira, foi o que eu trouxe para vocês, então a gente vê esse processo que é mais fácil, que é mais difícil, né? Registro daqui também tem registros que são mais difíceis e tem registros que são mais fáceis de abertura, né, de fazer esse trabalho. Priorizar, lavar ou secar quando for possível. Então, sempre tem que pensar o que a gente vai priorizar agora. A criança não faz nada, o adolescente não faz nada, o adulto não faz nada. Eu quero que ele aprenda a lavar a mão ou secar a mão. Vamos começar pelo lavar a mão e vamos legitimar isso, dizer parabéns, parabéns pela sua tentativa, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo que você conseguiu, mesmo que seja pareça pouco, e vai aumentando isso. Até concluir o processo de lavar, agora a gente vai para o secar. Tá? A gente pensar muito nessas execuções motoras. Esse de escovar os dentes tem também a sequência completa no site, tem a sequência resumida. Eu acho ele um pouco difícil, eu particularmente acho, porque eles colocam umas marcações nos dentes que fica um pouco confuso de visualizar, tá? Mas, enfim, aí a gente tem outras na internet, né? Então vamos colocar a pasta. Às vezes aqui na pasta o processo já é um pouco difícil, porque depende do tipo da tampa da pasta. Tem criança que consegue, adolescente adulto consegue rosquear, tem uns que conseguem abrir assim é mais fácil, tem uns que desencaixam assim, a gente tem que ver o que é mais fácil para aquele cliente. A gente vai fazer uma proposta de escovação de dente, mas às vezes a gente não pensa nisso, aí a pessoa já desmotiva no começo da atividade, porque ela já não conseguiu abrir a embalagem, né? E a gente não consegue dar sequência no processo, tá? Então é bom ver isso. Então tem as sequências todas, o guardar, embalagem da tampa da pasta, espelho, é muito importante que tenha um espelho na altura de campo visual da pessoa, não adianta ser do cuidador. Ah não, aqui para mim tá bom, mas para aquela pessoa a essa altura, ela tá vendo o que ela tá fazendo, né? A sequência visual tá do lado do espelho, na altura da cabeça dela, para ela conseguir dar sequência. Aqui eu coloquei avaliar escova elétrica, né? Porque a gente não vai entrar com escova elétrica para qualquer pessoa. Ainda mais essas que têm hiperrespostas táteis. É muito desconfortável a escovação elétrica para eles. Mas tem alguns que eles se beneficiam de escova elétrica. Principalmente aqueles que fazem muitas vezes mordida da escova. Né? Faz muito mordida. Porque o que é? Nada mais é do que o cérebro buscando um estímulo tátil durante a escovação. Faz mordida, 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 mordida. Na hora que a gente coloca a escova elétrica,
essa vibração da escova dá essa informação para o cérebro. E muitas vezes a criança, o adolescente adulto, para de fazer um pouco mais essa mordida. Fio adaptado eu não trouxe, esqueci. Fio adaptado é aquele, vocês já viram, que ele tem uma base assim ou assim, tem de vários tipos, e tem um fiozinho bem pequenininho. Então a pessoa segura na base, que é de plástico geralmente. Porque isso tem de pacotinho. Porque o fio ele é difícil, né? Até pra gente, às vezes, a gente tem que usar o fio no filho, é muito difícil o alcance, lá no fundo não chega. Esse fio adaptado tem em farmácia, ele é um fiozinho, eu não trouxe. Ele é uma base que tem um fiozinho bem pequenininho, aí dá pra usar, tá? A própria pessoa usa ou a gente vai ensinar primeiro. Já foi essa parte da controle. Eu tô finalizando, tá? Cortar o cabelo, então, também às vezes é uma situação que é muito estressante para a pessoa, né? Então a gente dá essa previsibilidade para ela. Qual é a sequência? Primeiro, vamos cortar o cabelo, vamos colocar a capa, vamos cortar o cabelo de fato, ficou muito bonito, muito bom, tá? Quando a gente tem pessoas que têm hiperrespostas, respostas aumentadas para estímulo, é muito bom quando a gente tem indicação de profissionais. Esse exemplo, quando a gente tem indicação de cabeleireiros que saibam manejar, que saibam antecipar, que saibam dizer, e que percebam que a pessoa está agitada, nervosa, o que pode ser feito com essa pessoa, consigam flexibilizar, é muito importante isso. Dentista também, quando a gente tem indicação de profissional dentista que sabe atender esse público, é um alívio, né, para todo mundo, para a pessoa, para a família, para nós terapeutas, porque é uma pessoa a mais que está olhando para aquilo tudo. Aproximação de materiais, espaço, dos profissionais, isso também é muito interessante, né? Então, eu lembro que numa época eu tive um adolescente, agora já está adulto, e aí ele já estava, assim, quase no final da adolescência, a mãe falou, o corte de cabelo para ele é desesperador, ele chora toda vez, ele grita. Eu falei, o que a gente pode fazer? O profissional mesmo há anos. Eu falei, então vamos fazer uma aproximação na clínica. O que ele usa? É tesoura ou maquininha? Maquininha. Conseguiu uma maquininha emprestada e fiz com ele. Eu falei, olha, a maquininha, você liga, vê, não machuca, você tenta fazer o corte, a gente dá o controle para ele na situação, no meio de clínica. E a gente fez uma aproximação visual, imagens, apresentou, e aí no dia a mãe, ela falou que tinha dado certo, ela falou, ele foi muito bem. E depois desse dia, no cabeleireiro foi tranquilo. A gente só fez uma aproximação para ele, uma antecipação visual. Avaliar o uso de calendário para dar previsibilidade, né, nesses eventos mais estressantes. A gente só tem que avaliar quanto de previsibilidade a gente vai dar. Então, se eu tenho um paciente que é muito ansioso, que vai ter uma viagem só no final do ano, não é agora a hora da gente falar, nem mostrar que vai ter essa viagem. Tá? Então, avalie qual é o tempo, quando é o dia que a gente precisa apresentar a informação. Capa ponderada é uma capa que ela é mais pesada, tá? Então, nós todos, geralmente, a gente se organiza mais com peso, coisas mais pesadas. Cobertor ponderado, capas ponderadas são coisas que organizam a gente. Pode avaliar também o ator durante o corte, então, o celular, alguma coisa aqui. Corte de unha, então vamos cortar as unhas, está tudo aqui. Corte de unha também é um assunto bem delicado para alguns desses clientes, né? Eu trouxe aqui dois tipos de cortadores de unha. Um que ele é mais lúdico, ele é um cachorrinho, e um outro que ele não precisa, a gente pode apoiar na mesa e fazer o corte. Ou faz o corte mesmo, tá? Porque se a gente fala assim, então faz você vai ver que não é tão ruim como você faz, né? Mas se a criança ainda tem maturidade, ela não vai conseguir fazer o movimento. Então talvez a gente possa optar por um cortador que seja mais fácil para ela. Ou um mais lúdico. Mas tem alguns graus que não é possível. E aí o que a gente orienta para a família, o corte vai ter que ser feito à noite dormindo. E tem alguns graus que mesmo dormindo à noite no sono profundo, a pessoa corta no meio do corte da unha. Tá? Aí a gente tem que avaliar caso por caso e pensar em estratégias. Eu já falei tudo isso, do vestir menino, aí tem o vestir das meninas, mulheres, né, e vestir dos meninos. Sim. Agora tem o manejo do talher.
Então a gente vai começar pela colher, que é uma forma mais fácil da gente segurar um talher. Depois vai para o garfo, espetar o garfo. Se alguém precisar ir, podem ir, tá bom? E depois a faca para apoiar a comida. Então primeiro a colher, depois o garfo, depois a faca para apoiar a comida e por último a faca para cortar a comida, tá? Porque a gente tem uma fase também de desenvolvimento das mãos. Bebês seguram com essa apreensão as coisas, porque eles fazem apreensão palmar. O desenvolvimento da mão, ele começa primeiro pela apreensão palmar. Depois vai para o espetar, que simula muito o movimento de escrita, de lápis, né, muito aproximado. Depois é o uso de faca, que são duas mãos ao mesmo tempo para usar o talher. Se a gente vê que essa comida está saindo do prato, a gente pode pensar em um prato mais fundo, a gente pode pensar em um prato com borda, a gente pode pensar numa cumbuca, para a gente garantir que o desempenho seja o melhor possível para aquela pessoa, que ela esteja motivada para a tarefa. Tá? Aqui eu pus uma foto, então a gente pode fazer também uma foto, e aí a gente vai ensinar a pessoa a organizar os talheres, né? Mas ela faz confusão de como ela vai usar o garfo e a faca. Ou não está definido ainda a mão, né? Ou ela realmente faz confusão. Então, se a gente tem uma impressão, tipo um jogo americano, que a gente faz, tira foto da nossa casa, da casa da família, do prato, talher, qual é o lado que ele costuma usar o garfo, qual é o lado que costuma usar a faca, a gente tira a foto, imprime, plastifica e usa, põe na mesa. Toda vez que tiver a refeição, a gente dá esse suporte visual para a pessoa. Ela vai saber que o prato é no meio, o talher de um lado esquerdo e o outro talher do lado direito. A gente dá essa informação visual para ela. Bom, pessoal, eu acho que eu acelerei agora no fim. Desculpa que a gente teve um atraso no começo. Peço desculpa se ficou algo em bandeira aí. Se alguém quiser tirar uma dúvida, pode tirar a dúvida também. Eu espero que eu possa ter podido contribuir um pouquinho só. Eu acho que vocês têm milhões de experiências para dizer. Se a gente abrisse aqui, a gente ficaria muito tempo. Tenho certeza, tanto familiares, quanto os próprios clientes pacientes, quanto os terapeutas, né? Eu coloco à disposição, tá bom? Tenho uma filha com 53 anos e ela foi lesada gravemente, ela está vegetativa, mas hoje ela está de pé, ela está de pé, tem uma convivência social bastante satisfatória e essas passagens aí eu tive que inventar, né? Porque muita coisa é verdade, mas foi muito útil. Gostaria de ter te conhecido. 50 anos. Quer dizer que a gente está progredindo. E você falou uma coisa também muito importante, que é o reforço, né? O mínimo de possibilidade que a criança, o assistido tem e consegue em todas as etapas. A gente, a mãe, o terapeuta, às vezes, não tem uma questão muito importante para todos, os bem habilitados também, é o tempo. Ou, por exemplo, o reforço é fundamental, mas até o reforço você tem que lembrar do tempo, porque quando conseguiu é uma alegria, então a gente toca para frente, tem dificuldade do reforço. E também reabilitação nos tempos atuais, porque os recursos favorecem, evidentemente, mas tem uma questão nossa de todos hoje, que é o tempo. O tempo hoje ficou muito escasso, porque a gente aprende que nossa assim, é tudo teclando. E, na verdade, o ritmo do desenvolvimento humano normal tem fase e precisa tempo. E onde há o tempo nas instituições e na casa? Nós, antigamente, podíamos
ou 3 tarefas, porque dependíamos de condução, de chegar no local. Hoje, com a mobilidade tão fácil de vários veículos, as pessoas fazem 5, 6 tarefas no mesmo dia. Carregam o guarda-roupa, isso é absolutamente natural. Então, essa questão que você coloca de terapia ocupacional, acho que é uma método para a gente até na própria desempenho respeitar. A gente não sobrevive, mas a gente está conseguindo respeitar. Se respira, você sabe que horas você tem consciência do seu corpo, do seu existir. Eu acho que isso é muito importante para qualquer função, para qualquer pessoa, especialmente os terapeutas, especialmente os espaços, os tempos nas instituições, nas casas, nas famílias. Porque tudo que você colocou é ideal, mas você mesmo, né? Quanto tempo você levou para aceitar lavar a cabeça, não é? E você que é um especialista, levou um tempo de descobrir qual era a dica e você precisou desse graças a Deus você teve ela também. Então, graças a Deus. Eu acho que a gente tem a agradecer essas famílias, né? Porque, como ela disse, o que ela fez foi por vocês, né? Não tinha esse conhecimento, não tinha. Hoje a gente tem muita informação. O problema de muita informação é que às vezes a gente se perde nos nossos processos, né? Então é muito importante que a gente tenha uma meta, e eu tenho aprendido muito isso, assim, às vezes como terapeutas nós colocamos metas. A gente faz avaliação no caso, a gente coloca meta, que é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas quando a gente tem uma queixa da família, a gente deveria tentar ouvir, porque essa queixa, ela é real, se ela está sendo trazida, a gente precisa trabalhar. Em algumas situações, como terapeutas, é frustrante a gente não conseguir responder essa meta. É frustrante. Mas eu acho que é um papel nosso a gente tentar. A gente tentar quebrar a cabeça, falar, não, mas vamos tentar fazer isso dar certo, vamos, né? Porque as crianças também, e adolescentes e adultos, eles respondem diferente ao ambiente terapêutico em casa. A gente tem 2 provas vivas na nossa casa, que na hora que chega em casa, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não consigo, meu filho não ficou sentadinho, não vai comer, minha filha não conseguiu lavar a cabeça, né? E aí em outros lugares, não, tá tudo bem, ela faz tudo, ele faz tudo, né? Tá bom, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu acho que é muito importante, cada vez mais, a gente tem pensado nessas práticas baseadas, né, no cliente e na família, né? Eu acho que é muito isso, assim, qual é a motivação? Então, eu preciso trabalhar a maneira de talher, ok, mas qual é a motivação desse cliente? Esse cliente gosta de comer o quê? Porque será que vai ser motivador para trabalhar com massinha com esse cliente? Talvez não. Talvez uma massinha já ficou banal. O que é possível trazer aqui no atendimento? O que eu tenho de recurso, de ferramenta, onde eu trabalho? É algo que a família pode mudar, que é muito, ele gosta muito, então vamos fazer por ele. Eu consigo fazer uma culinária com ele, então vamos fazer por ele também. Ele tem que ser motivador. Né?
quero te agradecer de novo, né, em nome de todos. Eu acho que, como a nossa amiga aí comentou, tudo é válido, né? Para que a gente possa fazer, dar uma qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, são todas, e também na fase da velhice, que a gente às vezes pode ter alguma outra deficiência, né, de dificuldade que é muito utilizada. Eu só vou fazer um parênteses aqui, que foi muito interessante, porque, como a Andrea está na minha vida há algum tempo, meu pai hoje ele tem quase 87 anos, e ele começou com uma questão também de perda de memória, tudo, e eu fui falar com a Andrea, eu falei, nossa, ele é tão ativo, ele foi voluntário da creche Nair, mais quase 50 anos, e depois que a creche fechou, ele acabou começando a ter essa dificuldade de memória. E aí eu trouxe isso para a Andrea. E aí ela começou a falar, vamos começar a fazer atividades, lembra disso? Vamos começar a fazer atividades. E foi muito interessante isso, porque ela também, trazendo essas experiências, a minha irmã mais velha, principalmente, começou a pegar as lições dos filhos dela, que estavam na época adolescentes, e trouxe para ele resolver. E ele sempre gostou muito de geografia, sempre gostou muito de história, de desenhar, e hoje ele passa o dia extremamente feliz desenhando as mandalas dele, entrou no projeto da prefeitura que teve aí com as pinturas da amiga da Bruna, né, que foi, e ele tem orgulho de mostrar isso para todo mundo que está ao redor dele. Então, assim, o que era para ser uma deficiência, com as atividades, né, que a gente acabou com a orientação da nossa querida, sempre querida, né, ela faz tanto com amor, gente, que ela fala, eu não lembro disso. E é isso, quando a gente faz as coisas com amor, a gente acaba fazendo e fez um bem na minha vida nesse sentido, na vida da minha família em si. Então, eu espero que o que a Andrea, os exemplos que ela tenha dado aqui, possa ter contribuído com alguma coisa na vida de cada um de vocês. E eu agradeço muito a sua contribuição conosco aqui. Espero que a gente possa, né, ter mais eventos aqui, como com vocês também, para os próximos. Uma boa tarde a todos. Acho que aqui